Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, graças a Deus. Louvado seja Deus, né? Espero que esteja todo mundo bem. Já começo aqui esse vídeo, né? Você já deve ter visto na descrição qual que vai ser a abordagem, né? Desse vídeo de hoje. Mas em primeiro eu quero aqui agradecer, tá? Todos vocês que estão chegando aqui novo. Seja muito bem-vindo aqui no nosso cantinho. Esse canal é um canal de receita, é um canal de dicas, tá? Econômicas, pro dia a dia da dona de casa, também pro dono de casa, né? Que hoje os homens estão tomando aí a frente da cozinha também. E a gente então, assim, tem muitas pessoas me pedindo, né? Pra mim poder estar levando essa experiência que eu tive, como vocês viram aí no título, como eu venci a depressão. Mas para eu contar, né, essa trajetória que eu vivi, eu vou ter que começar no início, né? Porque tudo tem um começo lá, né? Aquele começo que é muito difícil da gente aceitar, tá? Então vai ser um vídeo abordado em várias partes, tá? Hoje eu não vou conseguir passar tudo para vocês, porque são muitas coisas, né, pra gente poder estar falando. E eu quero falar bem detalhado para vocês, então eu vou dividir em partes, tá? Você que quer acompanhar, fique ligadinho para eu estar soltando esses vídeos, você tá vendo o desfecho de toda a história, para você ver que há solução para tudo, gente, né? Sempre eu escuto os antigos dizer, só não há solução para morte, né? Mas para tudo tem um jeito, tá bom? E começando aqui também, tá? Se você conhece pessoas que têm depressão, que têm passado por um momento difícil, compartilhe esse vídeo, põe lá no seu grupo do WhatsApp, põe no seu grupo de amigos, para que muitas pessoas venham poder conhecer essa história e às vezes até o momento de pensar em desistir e saber que há solução, tá? Que Deus é a luz, é a nossa salvação para tudo, não o homem, mas Deus. Eu não vou trabalhar com nomes, mas eu vou falar a minha história para vocês, tá? Primeiramente, aqui eu quero dizer para vocês, meu nome é Marisa, para quem não me conhece. Eu abri esse canal aqui no intuito de poder estar levando essas receitas, né, dicas, fazer vlog, só que assim, cada tempo é o seu tempo. E eu sou muito tímida, tá? Não parece, mas eu sou. Pra estar aparecendo de frente às câmeras, poder estar me mostrando mais. E eu tô trabalhando com esse meu lado também, para eu poder estar aqui me soltando mais para vocês, que tem muita, né, realidade de vida, de eu poder estar levando para vocês, que é uma novelinha da vida da gente, né? Só que eu preciso ainda me soltar um pouco, tá bom? Então, gente, eu comecei, tá, com muitos fatores negativos já na minha infância. Eu não tive infância, eu não tive adolescência, vivi num lar muito cheio de problema, muito cheio de brigas, agressões, e eu presenciei muitos fatos pesados. E isso daí atrapalha muito a cabeça da criança. Uma separação, uma discussão, né, coisas que vêm na memória e grava, aquilo ali fixa, ninguém tira, né? E comecei a trabalhar também, gente, muito nova, né? Eu me lembro, eu tinha 7 anos de idade, eu já trabalhava em casa de família, de arrumar, de fazer as coisas. Porém, quem me colocou para trabalhar não me dava dinheiro algum, tá? Não era minha mãe, tá? Para começar, que eu não preciso aqui expor nome, mas é uma casa que eu morei por um tempo, que essa pessoa diz, entre aspas, que ia cuidar de mim, que eu precisava, que eu tinha uns nódulos no pescoço, eu era muito cheio de doença, umas coiseiras que eu não me lembro muito bem, mas algumas eu já sei e lembro. E eu fui para casa dessa pessoa, só que lá me impôs trabalhar em casa de família. E eu passava muito processo, né, absurdo nessas casas que eu trabalhava pela minha idade. Eu tinha uma responsabilidade de uma pessoa adulta, só que eu era criança, né? Hoje eu tenho meu filho, eu sei que uma criança de 7 anos não tem responsabilidade, eu tinha que ter. E nisso, gente, foi me dando muita tristeza, muita angústia, fui vivendo um processo de vida, né, muito triste, até chegar um ponto de eu voltar para a casa da minha mãe novamente. E lá, para eu poder ter minhas coisas, eu tinha que trabalhar, né? E eu deixei de viver, deixei de brincar, deixei de viver o meu tempo ali. E esse processo foi um longo tempo, tá? Muito tempo eu passando por esse processo de ter que eu aceitar uma coisa que não era minha realidade, né? E quando eu me tornei adolescente, não foi diferente, né? Muitos fatos, né, de vida ali
dentro do lar, muita injustiça, muito apredejamento, muitas pessoas criticando, muitas pessoas te menosprezando, diminuindo você. Eu não tinha autoestima, eu me sentia menor de todos, eu não tinha credibilidade e nem mesmo, gente, uma referência, né, para eu poder ser alguém na vida. E eu comecei a buscar no alcoolismo, né? Comecei a mexer com muito álcool pesado, que é Presidente, uísque, até esse álcool que a gente higieniza as mãos, eu cheguei a ter que, né, me manter com aquilo ali a certo momento da minha vida. Não vou passar receita como fazia, porque não é certo, mas para você ver qual foi a situação que eu cheguei, para eu poder sorrir, para eu poder, né, me sentir uma pessoa, eu tinha que ficar alcoolizada. Para tirar algum segredo, assim, alguma dúvida de alguém, nunca mexi com droga, graças ao meu bom Deus, nunca foi necessário, mas existe pessoas que é necessário fazer, porque muitos dependentes químicos hoje é depressivo, tá? É uma doença, né? Que a gente sabe que é uma doença da alma, né? Não é uma doença física, é da alma. Num dia você tá bem, no outro você não está bem. Aí eu ouvi falar de uma igreja, que eu não vou dizer nome também. E comecei a frequentar esse local, tá? Comecei a ir na minha adolescência, gostei demais, né? Me libertei do álcool, de alguns problemas de saúde e não me curei. E me orientaram os mentores espiritual a cuidar, né? A ajudar outras pessoas. Antes de eu me ajudar, eu comecei a enxergar o que me ensinaram e comecei a fazer. Esqueci de mim. E comecei a ir fazer tudo que me ensinaram, me orientaram e tudo. Quando eu estava no nível dentro dessa igreja, eu conheci uma pessoa, né, que é o pai dos meus 2 filhos mais velhos, e me relacionei, casei, tive 2 filhos, que é uma bênção na minha vida. O primeiro tem 22 anos e o outro tem 17 anos. E foi aí que eu comecei a ver que eu era uma pessoa deprimida, uma pessoa angustiada, uma pessoa sozinha, me sentia vazia, me sentia impossibilitada, me sentia aquela pessoa com medo. Mas como eu era cristã naquele tempo, né? Eu não era uma convertida, eu não tinha o nascimento de Deus dentro de mim, uma comunhão com Deus, eu comecei a sentir os sintomas da depressão. E nesse tempo, gente, eu vivi um relacionamento bem conturbado, tá? Não sei se é a palavra correta, cheio de problemas, né? Vivia de aparência, não era aquilo que eu queria, porque sempre nesse local, nessa época, escolhia a pessoa para você casar ou relacionar. Que eu me lembro, todas as pessoas que casaram nessa época que eu casei, separaram, porque não era aquilo que Deus planejou. Casamento é uma coisa que nem uma mãe ou um pai pode escolher pro filho. É a gente que tem que achar o que é melhor, porque é a gente que vai viver. E ali dentro escolheram pra mim. Eu pensei que era a pessoa correta e fui, né? E só Deus sabe, né? E casei ali, né? Fui tentar construir uma família, só que não era a pessoa certa pra mim. Foi muita traição, foi muitas mentiras, foi muito engano, muita família envolvida, muita coisa na minha vida, era muita opinião, e era altos e baixos, muitos problemas mesmos. E sempre eu era angustiada, triste, sabe? Chegou a um ponto de eu pensar que eu não vivia, eu estava vegetando. Só que eu não aceitava que era depressão. Porque me orientar, sempre eu tinha essa orientação, que depressão não é de Deus, e com certeza não é. Que nós, como somos de Deus, não podemos aceitar. Só que uma coisa é aceitar, outra coisa é entender, né? Então eu não aceitava, mas eu não entendia. E me trancafiei dentro de mim, ali no meu mundo, pra mim. Só eu e Deus sabia o que eu passava. Até esse casamento não dá mais certo, gente. Aliás, nunca deu, né? Não tinha amor, não tinha respeito, não tinha companheirismo, não tinha... tudo que um casamento precisa eu não tinha nesse casamento. Por 11 anos eu sofri. E a pessoa que eu vivia sabe disso, porque eu sempre falei, né? Sempre abordei esse assunto. Só que a família da parte dessa pessoa era muito presente,
né? Tava ali sempre querendo cuidar, sempre querendo ajudar. E sendo assim, gente, quando eu pensava, eu vou me separar para eu ser feliz, porque eu pensava também que a felicidade dependia de um companheiro, e não é assim. A nossa felicidade depende somente da gente, né? Depende de nós estar bem com Deus. O resto é consequência que vai chegando. O companheirismo a gente vai viver para ser feliz e não para ter a felicidade, né? E separei, né? A pessoa seguiu a vida dele com outro, eu fiquei com meus 2 filhos. Foi uma separação muito turbulenta, muitas ameaças, muitas conversas, muito ida e volta, muita briga, discussão. E eu sempre no meu canto. O único medo que eu tive, gente, é de não dar conta de cuidar dos meus 2 filhos, que era menor. E muita coisa foi acontecendo. Nesse momento, o meu mundo desabou. Primeiro passo. As irmãs, os irmãos, né, daquela denominação, que antes me davam um bom dia, que antes conversavam comigo, viraram as costas. É um erro gravíssimo isso. Porque a gente pensa que temos irmãos na fé e não temos. O nosso irmão é somente eu e Deus. A gente tem que ir pensando nisso, né? Passava na rua, não dava um bom dia, virava a cara, comentava, e era aquele clima. A minha família de sangue mesmo, família assim, parentesco, né? Também viraram as costas pra mim. Porque acharam que eu tava com história, que aquilo não era real, que não acreditaram naquela possível doença que eu estava sentindo, e até mesmo nem eu acreditava. Eu enfrentava tudo, mas eu sabia que eu não estava bem. Eu não conseguiria orar mais, eu não conseguiria ler a Bíblia, eu não estava conseguindo acreditar em Deus mais. Portanto, que quando eu falei com Deus, eu falei por uma carta, tá? Agora, os sintomas da depressão que começou, eu vou abordar no próximo vídeo para vocês, tá? Para vocês entenderem o processo que eu tive para eu poder aceitar essa doença. Porque uma coisa é você ter, outra coisa é você aceitar para ser curado daquilo ali. Só que naquele momento eu não sabia qual a forma eu lidar, porque lembra que eu disse que eu não tive um encontro real e verdadeiro com Deus? Que eu preocupei em ajudar o próximo e esqueci de me ajudar. Isso é muito importante para você que está passando por esse processo. Saber dividir as coisas, saber ver aonde que está o erro. E estava em mim, somente em mim, né? E para eu poder lutar, correr atrás e ver que Deus era o meu caminho, a minha força, a luz, a minha salvação, sabe? Tudo que eu precisava naquele momento, eu tinha que me encontrar com esse Deus verdadeiro e dependia somente de mim. Porque nós não precisamos de intercessor, não precisamos de líderes para nos ajudar, não precisamos sentar mais tempo de horas para esperar um atendimento, que eu acho um absurdo. Você precisar de falar com alguém, pedir ajuda espiritual, você ter que esperar mais de 40 minutos ou muito mais do que isso, sabendo que você pode dobrar o joelho naquele momento e Deus te responder, né? Então comigo não foi diferente, tá? O meu processo demorou por mais 2 anos, trancafiada naquele escuro de tristeza, de desespero, de espírito de morte, de sensação de fracasso, para eu poder abrir os olhos e ver a luz, ver a solução do meu problema, tá? Então eu vou deixando aqui para vocês ficarem ligados, que o próximo vídeo que eu vou pôr aqui é para abordar esse assunto de como eu senti o primeiro sintoma da depressão. Eu dei um frechinho para vocês da minha história de vida, mas teve muito mais coisas que eu não tem como eu passar no vídeo aqui para vocês, porque fica muito grande e vai ficar um momento que eu não vou conseguir, né, postar, a não ser uma live. Então, como não é uma live, é simplesmente um vídeo, eu vou ter que cortar em partes, mas eu quero passar para vocês tudo que eu enfrentei, tá bom? Não se esqueça, gente, compartilha esse vídeo aí para pessoas que estejam passando o que eu já passei, que ela vai ver que tem uma saída. E essa saída se chama Jesus, o nosso Deus, que é maravilhoso, o Espírito Santo que nos preenche, tá bom? Fique com um forte abraço e até o próximo vídeo, gente. Tchau!